Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do NAUP, o Hora H, o espaço onde surgem ideias, perguntas e veremos se surgem algumas soluções. A docente convidada para este podcast é a professora Sara Dias Trindade, muito obrigado por estar aqui, professora, diretora do mestrado em Ensino de História do terceiro ciclo de Ensino Básico e do Ensino Secundário e membro da Comissão Científica do terceiro ciclo em História. Este podcast será conduzido por mim, Hugo, e pela minha colega Luana. Somos ambos sócios do Departamento Recreativo do NAUP e com este episódio gostaríamos de vos convidar a refletirem connosco sobre os desafios do ensino. Respirar fundo porque, na verdade, aquilo que nos une aos três é a história. Professora Sara, então, desde já muito obrigado por estar aqui, por ter aceitado o convite. Eu começo com uma pergunta assim mais para o caráter pessoal da professora. Quais foram as principais dificuldades que enfrentou como docente nas diversas instituições de ensino, isto que é ensino escolar e superior? Olá a todos, obrigada pelo convite, é um prazer estar convosco e espero que seja um prazer para quem nos vai ouvir também ficar a ouvir um pouquinho mais sobre estas questões do ensino. Que desafios é que houve? De facto, eu tive muitos anos a passar por escolas de educação básica, de ensino básico e secundário, antes de enverdar mesmo pelo ensino superior. E é claro que os primeiros tempos, os desafios são a nossa inexperiência. A nossa sensação de que não sabemos ainda muito bem como é que nos movemos, há muita burocracia. Provavelmente esse é um dos grandes desafios, é superar a burocracia, que ainda por cima varia de escola para escola, cada uma tem os seus modos de trabalhar, os seus modos de se organizar e normalmente no início da carreira nós movimentamos-nos muito de escola em escola e portanto parece quase que quando finalmente aprendemos como é que a coisa funciona, fazemos as malas e vamos para a escola seguinte. E, na verdade, no ensino superior também não é muito diferente. Também cada instituição, e eu também passei por algumas diferentes, também cada uma tem a sua forma de estar, a sua forma de desenvolver as atividades e, portanto, no fundo é um pouco isso, essa nossa capacidade constante de nos irmos adaptando àquilo que é diferente, mas que depois no final se percebe que acaba por ser tudo igual. Então diria que foi o moldar ao processo, ao cotidiano de ser... Foi eu começar a perceber, é algo que também vem com a experiência, não é? Nós vamos começando a perceber que de facto as coisas são diferentes e que não precisamos de saber tudo na hora. Não precisamos aprender como tudo funciona e uma coisa importante também é percebermos que há sempre alguém que nos ajuda, há sempre alguém que também já passou por isso e que nos compreende e, portanto, que vai ajudando a fazer essa transição suave de escola em escola e isso acho que acaba por ser o lado positivo desse desafio, é que depois tudo se vai superando. Ok. Próxima pergunta. A professora Sara considera que a difícil progressão na carreira e a longa distância do local de trabalho podem, de facto, constituir elementos motivadores, tendo em conta a carreira em si e é a dificuldade? difícil. O conselho que eu vou sempre dando é que, enquanto são mais novos, que o façam mesmo. Mochila às costas, carro se tiverem, ótimo, se não tiverem, nada como um bom Flixbus, passando a publicidade, mas é óbvio que é difícil, sobretudo quando nós percebemos que, estando nós no Norte e percebendo que no Norte há menos necessidade de professores do que no Sul, para quem está aqui a fazer a sua formação já sabe, provavelmente tem que descer o Tejo e tem que ir para essas zonas que inclusive, por vezes, para ter em casa são muito caras e isso acredito que seja desmotivante. Mas o conselho que vou sempre dando é vão, aproveitem, porque enquanto se é novo, enquanto não se tiver uma família para cuidar, filhos pequenos, há que apostar nisso, porque isso vai fazendo ganhar tempo de serviço, vai fazendo ganhar experiência e pouco a pouco, mais tarde ou mais cedo, chega-se onde se quer estar efetivamente. E às vezes há descobertas. Às vezes há pessoas que vão porque tem que ser e descobrem que afinal era mesmo ali que queriam estar. E se gostam mesmo da profissão, a distância custa, mas depois há coisas boas que dá para superar. Depois se estabiliza? É. Ok. Próxima pergunta. Muitos dos recém-estagiários no ensino, ao chegarem ao lugar considerado certo para eles, deparam-se com uma realidade difícil. Que conselhos daria a quem enfrenta esta dura realidade? Se calhar esse lugar certo é porque imaginaram determinada coisa, ou porque era exatamente aquele sítio onde queriam estar porque era familiar, ou porque ouviram falar algo que motivou para ir para ali. Às vezes, de facto, nós vamos descobrindo que não é exatamente como nós tínhamos imaginado. Mas a verdade também é que nada é verdadeiramente como nós imaginamos. Quando eu há pouco falava que de escola para escola são diferentes, mas no fundo há aquela expressão de só muda a morada. Serve também para isso. Portanto, este é um bocadito clichê se calhar e parece que a gente ouve assim uns violinozinhos bonitos a tocar, mas realmente quem vai para o ensino e sendo
uma profissão que já sabem que é difícil, que custa entrar na carreira, Sim. que o salário não é propriamente fabuloso, então se quer ir na mesma é porque há uma vontade que lá está dentro. E essa vontade faz superar tudo. E, portanto, se calhar é uma questão... Eu sou muito fã do copo meio cheio sempre, também. Acho que a gente tem que olhar para o lado positivo, porque coisas coisas tristes na vida há suficientes, e por isso... Será que não era certo? Ou será que afinal a gente não está a olhar para a coisa certa? Porque por vezes é difícil e provavelmente para muitos, e falo isso exatamente pela experiência pela qual passei, quanto mais novos nós somos, mais difícil as coisas parecem ou mais desafiantes. E, por exemplo, aquilo que nos pode parecer uma escola fantástica e exatamente o sítio onde queríamos estar, pode ter alunos mais complicados, famílias mais desestruturadas, e se calhar é isso mesmo que é necessário para nos fazer ser felizes, porque depois conseguir ajudar uma criança, ajudar um adolescente, um jovem a superar os problemas. Eu passei por isso, por escolas chamadas escolas de tape, que normalmente há miúdos ou que estão institucionalizados ou que não têm mesmo pais e são avós que tomam conta deles, não têm qualquer apoio em casa. E que vemos que a escola às vezes não é o sítio onde eles querem estar porque não veem ali nada de especial. E sabe, quando começamos a olhar para isto parece difícil conseguir dar uma aula bem, ver se aprendem alguma coisa. A história não é propriamente a disciplina de eleição para muitos deles. É às vezes aquele que nós ganhamos, aquele que vemos que floresceu e que até passou a desgostar um bocadinho menos da história. Isso às vezes faz ganhar tudo e, portanto, pode parecer à primeira vista que não é afinal o sítio que queríamos, mas há boas histórias depois. Nós somos de história, gostamos de histórias, portanto, depois há boas histórias que ficam na nossa vida. Mas neste sentido, estes os estagiários, digo eu, enfrentam e pensam assim, não é nada disto que eu estava à espera, afinal eu não quero nada disto, mas a paixão está lá, aconselho a que eles agarrem-se a essa paixão. Eu acho que sim, porque... muitas vezes nós temos, por mais que no mestrado nós vamos falando nisso, nos lados mais complicados das escolas, nas dificuldades que existem, nessa necessidade de superar, nós queremos às vezes fazer muita coisa, mas a própria escola nem tem condições para isso e de repente parece que não era nada disso que estávamos a pensar que fosse acontecer, mas a verdade é que é o primeiro impacto muitas vezes, é o primeiro pânico, claro. Também no início também houve aulas que eu achei que ia dar maravilhosas e que ia ser fabuloso e depois não correu bem. E se calhar ficava muito mais angustiada nessa altura porque não tinha às vezes um plano B, não tinha a capacidade de dar a volta à situação e isso parece uma coisa quase que trágica. Exato. Para quem está mesmo a começar, para quem está no estágio, que nunca deu uma aula na vida e portanto de repente se vê frente a isso. As coisas depois tornam-se normais, tornam-se melhores, facilitam, e isso vai acontecer em qualquer profissão. E então a pessoa pensar que vai desistir porque afinal não é aquilo que gosta e vai mudar para fazer outra coisa. E depois chegar à conclusão que essa outra coisa também afinal não é o que queria. E por isso, na tal visão do copo meio cheio, é melhor, enfim, parar, recuar, eventualmente se for preciso, mas não desistir, nunca. Porque o bicho está lá, de certeza. Há que despertá-lo. É. Na sua opinião, e tendo em conta a sua experiência enquanto docente, o que é que a professora acha que chega mais depressa aos alunos e aos estudantes? É de facto o conteúdo em si, tendo em conta que a professora acabou de dizer que se calhar a história não é uma disciplina que tenha, que os alunos gostem tanto, é a forma como o professor dá as aulas, a relação que tenta estabelecer com os alunos, outras estratégias que o professor tenta implementar na turma, tendo em conta a sua experiência, claro. Eu acho que é um bocadinho de tudo, porque um professor tem que estabelecer contacto com os alunos, tem que haver algum tipo de empatia com eles. É uma leitura que nós fazemos, vamos conhecendo um a um, vamos percebendo os gostos individuais de cada um e vamos tentando adaptar a nossa própria performance àquilo que é o gosto da turma. E muitas vezes procurarmos conhecê-los e perceber do que é que eles gostam, porque isso deles não gostarem de história é o que eles dizem na aula. Mas depois, se lhes perguntarmos, dizem-nos que jogam videojogos que têm conteúdo histórico, veem filmes que têm conteúdo histórico, eventualmente leem livros, bandas desenhadas que têm conteúdo histórico, portanto, a coisa está lá. Então eles não gostam de história porquê? E é aí que entra, não é só o conteúdo, é o próprio professor. Eu faço este exercício muitas vezes com todos os estudantes do mestrado, que é,
pensarem, assim, rapidamente, tipo quase que dadaísmo, aquela coisa, a primeira coisa que vem à cabeça, quem é que é o professor que os marcou, a professora? E depois porquê? E se eu fizer esse exercício comigo, não é pelo conteúdo propriamente dito da aula de História. E eu costumo dizer que o meu professor do 7º ano é o responsável e o culpado pelo meu gosto pela História. Eu não me lembro exatamente do conteúdo das aulas dele, tirando um ou outro exemplo que ficou mais na minha memória, mas lembro-me de como ele era. Das coisas que nos mandava fazer, dos coelhos que ele tirava da cartola para nos pôr a gostar de História e a perceber depois o conteúdo que lá estava. E há uma série de autores, por exemplo, que falam numa coisa chamada aprendizagens distraídas. E que falam isso, por exemplo, para as crianças mais pequeninas, as do pré-escolar, até que estão a aprender a socializar, estão a aprender até as cores, etc. E muitas vezes estão a fazê-lo por brincadeiras. É isso que os educadores de infância fazem, estão a brincar com os pequenos no infantário e vão-lhes ensinando várias coisas. E eles nem percebem que estão a aprender. Chama-se isso a aprendizagem distraída. E se nós conseguirmos fazer isso também um pouquinho nas nossas aulas, eles até aprendem História sem verdadeiramente perceberem que estão a estudar. Estão a estudar a História também. E, portanto, é tudo. É o conteúdo que tem que lá estar, tem que o perceber, tem que o compreender, mas depois a forma como o professor interliga com eles, como traz muitas vezes essa vida deles. Agora são os TikToks. Eu não tenho essa experiência do básico e secundário porque já sou suficientemente velha para isso não existir quando eu dei aulas no básico. Mas eles passam a vida rodeados disso e com imensos conteúdos históricos, ainda por cima muito errados na maior parte dos casos. Sim. Porque não trazer isso para a sala de aula e ajudá-los a desconstruir e a perceberem o que é verdade e o que é que não é, e até não se deixarem depois enganar por outras informações históricas que lhes aparecem à frente completamente erradas. Então, podemos dizer que a professora concorda com a máxima que o professor, de certa forma, faz a disciplina? É um arquiteto da disciplina e tem que ter essa capacidade de entusiasmar, de os fazer perceber. Eu volto aqui a repetir a coisa do conteúdo, porque é isso que nós temos que fazer, sobretudo, mas o pacote no qual nós embrulhamos esse conteúdo também Tornar as aulas ajuda. mais divertidas, mais apelativas para os alunos também. E conhecer os alunos. Porque um aluno que não está bem fora da sala de aula, normalmente também não está dentro. E, portanto, por isso é que essa parte da empatia é importante para eles se sintonizarem connosco naquilo que estão a fazer dentro da sala de aula. É fulcral, sim. Pronto, agora uma próxima pergunta. Esta dá que falar e pronto. Qual é a sua perspectiva sobre o ensino da História a longo prazo? Como é que isto, o que é que acha, o que é que isto vai ficar? É verdade que nós temos visto nos últimos anos ir-se reduzindo pouco a pouco o tempo dedicado ao ensino da História, à aprendizagem da História na sala de aula. É verdade que percebemos isso, parece que a História fica ali muito subalternizada em relação à matemática, ao português, eventualmente até ao inglês, que parece que agora também já está a perder um pouco. E é pena que nós não tenhamos mais empenho num verdadeiro horário para a História e um verdadeiro lugar que ela deve ocupar. Vão dizer que nós somos de História, que achamos que é a disciplina mais importante do mundo, mas nos tempos que correm e no futuro previsível, a História cada vez se torna mais importante. Ela não é cíclica, mas ela dá-nos a um dos grandes pensadores da didática da História, que é um alemão, o Jörg Rüsen. Ele fala o que é consciência histórica, é nós compreendermos o suficiente o passado para percebermos o nosso presente e eventualmente perspectivarmos o futuro. E nos tempos que correm isso é fundamental. Há pouco falava no TikTok, mas é isto, tudo aquilo que circula nas redes sociais, tudo o que nos parecem quase que revivalismos de coisas que nós já vimos de alguma forma acontecer no passado, significa que tanto mais importante se torna a História hoje para perspectivar exatamente o que é que aconteceu, fazer com que os alunos percebam isso, percebam que não estamos a ensinar o que é que foi uma democracia ateniense há vários milhares de anos atrás, perceber porque é que isso faz sentido deles saberem, para perceberem hoje o que é uma democracia, o que é que evoluímos, o que é que não evoluímos, o que é que há a ganhar ou a perder. É um exemplo. E para isso a História precisa de tempo no currículo, é verdade. Estamos numa fase de reestruturação do currículo, vamos desejar que haja um lugar especial
guardado para a história nessa reformulação e que o nosso conteúdo não diminui, ele só cresce, vai crescendo de ano para ano, e é muito importante, de facto, termos esse tempo para continuarmos a ensinar e a aprender história. Há outros países que a têm como obrigatória para o secundário inteiro, seja de ciências, de humanidades, o que for, porque entendem precisamente o papel que ela ocupa na formação cidadã também. E por isso esperemos que ela continue a fazer sentido, e acho que sim. Acho que vai continuar a ter o seu lugar. Até nós vemos há uns anos atrás, e até a partir, teve a sua gênese aqui precisamente na Universidade do Porto, na nossa faculdade, uma nova disciplina do 12º ano, opcional, que é História, Culturas e Democracia, ou História, Cultura e Democracia, assim é que é. A gênese dela está aqui, exatamente nesta faculdade. E é uma opcional para alunos do 12º ano que não são de humanidades. Ela existe, ela foi aceita pelo Ministério e, portanto, há a consciência de que ela é importante. E, por isso, há que manter esse espírito positivo de achar que ela vai continuar a ter a sua importância. Ou seja, acredita que, e até manifesta que, a história terá que ter um palco maior a nível de tempo, de horário nas escolas. Mas no fundo, é uma luta que todos os professores travam, porque todos achamos que, seja qual for a disciplina, que precisamos de mais tempo. É verdade, porque até para nós aplicarmos uma série de estratégias diferentes, motivarmos uma implementação de atividades, até desenvolver competências variadas, isso exige tempo e, portanto, todos nós precisaríamos dele. É óbvio que também não faz sentido querer que os alunos passem muitas horas na escola. Também é contraproducente. Mas, eventualmente, há aqui uma ginástica que pode, de alguma forma, ser feita. E é verdade que a história precisava de mais horas. Quando nós temos alguns anos de escolaridade que têm um tempo semanal de 50 minutos, isso é manifestamente pouco para o tanto que é necessário fazer. Portanto, e que abordar, claro. Que limitações do sistema educativo só se tornaram visíveis quando a professora passou para o lado de lá e começou a lecionar? Que limitações? Olha, o tempo. O tempo é de facto uma limitação. É porque nós, e mais uma vez é aquela ideia que nós queremos ensinar tudo. Nós queremos que eles aprendam tudo. E de repente temos aquele choque de realidade de que temos que gerir o currículo todo que temos pela frente, temos que gerir tempos diferentes dos próprios alunos. E esse é um dos grandes desafios, de facto, quando nós percebemos que as aulas não são todas como nós planeamos exatamente, porque temos 28 pessoas completamente diferentes à nossa frente e com motivações diferentes, com interesses diferentes. E isso é aquele choque de realidade, que tudo aquilo que nós aprendemos, é verdade, eu agora contra mim falo, porque tudo aquilo que nós ensinamos aqui no mestrado, vamos dizendo que na prática há algumas coisas que nós não conseguimos executar como deveríamos. Temos que fazer aqui um certo jogo para conseguir fazer o melhor possível, mas tem muito a ver com o tempo, precisamente, e com o tempo que é necessário para sermos bons professores, porque se vocês pensarem em história, com estas tão reduzidas horas semanais, um professor de história com um horário completo, se não for do ensino secundário, pode chegar a ter, se calhar, 300 alunos. E como é que nós acompanhamos 300 alunos semanalmente em condições? Exatamente. Esse é o grande desafio, que nós só vivê-lo na prática conseguimos perceber efetivamente o que é. Tempo. Está sempre a tic-tac. Que é o que a história trabalha também. Portanto. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, quais são os contributos trazidos para a educação por parte da nova geração de professores que se está a formar nestes últimos anos? O que é que a professora sente que estes recém-professores formados vão contribuir para o ensino da história? Eu acho que já é uma nova forma também de nós pensarmos o próprio papel da história. Ou seja, há 30 anos atrás ou há 40 anos atrás, toda a escola era diferente. A forma como se ensinava, aquilo que se ensinava era diferente. Obviamente os tempos vão mudando. E há uma classe de professores que está sebejamente conhecido, está envelhecida, está agora prestes a aposentar-se, e há toda uma nova geração com uma formação diferente. Uma formação já num ambiente muito mais digital, claro, que era uma coisa que, não querendo dizer que os professores mais velhos não tenham essa capacidade de lidar com estas novidades digitais, mas obviamente que
Se nós já na faculdade começamos a preparar para isso, Exatamente. é claro que é completamente diferente para depois colocarem em prática. Por mais que haja formação contínua para os professores, Claro. é diferente nós, desde o começo, já nos estarmos a preparar para isso. É uma realidade muito recente. Mas como há agora toda uma geração nova que está a entrar, que já está habituada a novas coisas, também já em parte já teve professores, mesmo assim alguns diferentes também, se calhar trazem essa nova forma de pensar a história, não apenas como uma memorização de factos, datas, acontecimentos, mas a tal ideia de problematizar a história para a introduzir no tempo presente. Eu acho que isso, porque resulta da própria formação de professores agora, que também se vem modificando, se calhar nas últimas 2 décadas, talvez, e por isso são estes novos professores que temos que se focam na aprendizagem dos conteúdos, em ensinar isso aos alunos, mas também muito em relacionar isso com o que os rodeia, com o que está a acontecer à sua volta. Agora pergunto-lhe, sente que a nova geração de professores está cada vez mais empenhada sobre problematizar a história e não tanto debitar? Pelo menos é isso que nós nos esforçamos nos vários mestrados em ensino de História, que eu conheço melhor, mesmo com os meus colegas das outras universidades, é isso que nós procuramos fazer. Que uma aula seja problematizadora, que sirva para eles desenvolverem o seu pensamento crítico a partir daquilo que vão compreendendo. Venho agora de uma aula em que estivemos a falar sobre uma coisa que é a história contrafactual, a história virtual. Eventualmente, em historiografia, podem ter aprendido isso. É a coisa do e se determinado acontecimento ou determinada personalidade não tivesse existido ou não tivesse acontecido. E é um exercício exatamente de pensar criticamente sobre todos aqueles acontecimentos naquele período, o que é que aconteceu, se tirarmos um elemento da equação, o que é que podia ser diferente ou não, o que é que eles já sabem que corrobora essa modificação, essa mudança na história, ou essa permanência, que aquele elemento não vai ditar nada na sequência dos acontecimentos. E isso não é inventar história, é colocar os alunos a pensar quão determinantes são os acontecimentos naquele momento, aquelas personalidades, de que forma é que aquilo que aconteceu em 1500 influencia outra coisa que acontece em 1600. Então, esse exercício, essa capacidade, inclusive, é de perceber que há um contínuo na história. Não há gavetas dos séculos, cada um está enfiado na sua gaveta, cada personalidade da sua, mas que as coisas têm causa e consequência, efeitos que acontecem, e colocá-los a pensar isso na sala de aula é importante e, no fundo, também exercitam o seu próprio pensamento crítico através da história. Às vezes a dificuldade é mesmo perceber que, por exemplo, o reinado acaba, seguinte, inicia um novo e, sem dúvida, a parte de ter uma linha condutora está lá patente. Às vezes não é tão sentida do nosso lado, mas sem dúvida que, falo por mim, não sei se a Luana também o manifesta, já tenho professores que desconstroem essa ideia. Vocês têm que perceber que a história é um encadeamento. E a ideia da ruptura de que ninguém se deita na Idade Média e acorda na Idade Moderna, por exemplo. Exatamente. Relativamente à última pergunta que lhe fiz, como é que a professora pretende, como é que se equilibra o cumprimento do programa curricular, que sabemos que é extenso para as horas letivas que a disciplina tem, infelizmente, e atender às dificuldades e os ritmos diferentes dos alunos, porque sabemos que alguns alunos têm mais dificuldades de aprendizagem ou não gostam tanto da disciplina, mais uma vez. Como é que se cativa esses alunos? Foi nesse âmbito que apareceram as aprendizagens essenciais das diferentes disciplinas, já há uns anos para cá. É exatamente aquela ideia de que, por exemplo, na História, nós temos todos os conteúdos que lecionamos, desde a pré-história, por exemplo, até o século XX, se pensarmos no 3º ciclo, mas quando olhamos para as aprendizagens essenciais, não está lá tudo. Está exatamente o que é essencial. Então, é óbvio que o que não está, precisamente porque não se deita num período e acorda noutro, por vezes é preciso explicar aos alunos o que é que acontece entre uma coisa e a outra que está naquelas aprendizagens essenciais, exatamente. Mas isso significa que nos dá uma certa liberdade para dedicar mais tempo àquilo que nos parece também mais importante, que vai também ao encontro daquilo que os alunos precisam, nesses diferentes ritmos, e nos permite tentar gerir o currículo. Fazer assim não um é jogo fácil. De cintura a ver... Não é fácil. Às vezes é aquela coisa de estar a rezar para a aula não bater em feriados, porque senão logo mais não sei quantas aulas que desaparecem, ou atividades da escola em que os alunos vão para algum lado, porque parece que falha-nos uma aula, desconstrói-nos logo automaticamente tudo aquilo que tínhamos planeado. E de facto não é fácil.
e muitas vezes tem que se andar a correr, tem que se definir quais é que são os momentos da história que nós podemos correr um pouquinho mais para conseguir abordar tudo. Mas é importante às vezes também pensarmos, bom, se eu dou tudo a correr, depois também não aprendem nada. Sem dúvida. Sim. Então também é preciso às vezes pensar, bom, para já o programa é de ciclo, ou seja, o programa não existe, mas as aprendizagens essenciais são de ciclo. E por isso significa que entre o 7º e o 9º, aquilo tem que ser aprendido, não necessariamente o que está pré-definido para o 7º, para o 8º ou para o 9º. Então, é claro que quanto mais eu me vou atrasando, mais difícil se vai tornando a seguir, e por isso é que nós devemos procurar que o que está previsto para o 7º seja dado naquele ano, 8º e 9º, e assim sucessivamente no secundário. Mas a verdade é que é uma tarefa muito difícil de conseguir atingir para o fazermos bem. Os ritmos são diferentes. Eu já tive professores, por exemplo, que estou no 8º, vêm buscar coisas ao 7º, vocês aprenderam isto? Não. E é isso, porque tem que ser. Nós às vezes temos que ir buscar coisas de outros anos para se perceber o que aconteceu naquele momento e depois faz falta se não foi lecionado o conteúdo. Exatamente. Agora, que conselhos daria a quem está a pensar seguir a carreira de docente, mas tem muitas dúvidas? Pois eu não sei aí como é que se resolve as dúvidas, não é? As dúvidas serão por medo da profissão, por medo dos desafios, por medo... É por causa daquelas profissões... Bom, todas na verdade são um bocado isso, mas nós trabalhamos toda uma escolaridade, toda uma universidade com esse objetivo, sem nunca termos dado uma aula na vida. Sem dúvida. É verdade que também um médico também acontece o mesmo, ou um veterinário ou o que for, mas é um pânico. E sobretudo se houver algumas dúvidas, eu passei por isso, aquela coisa de eu quero muito ser professora, mas e se eu não for boa a fazer isso? Então andei aqui a investir este tempo todo e depois chego à conclusão que afinal não sou feita para estar à frente de uma sala de aula. É óbvio que todos atravessamos essas dúvidas. Se forem essas, bom, isso resolve-se, dão umas aulas e ficam logo a saber, de facto. E é um pânico, é. Eu às vezes brinco dizendo, eu não me lembro da primeira aula que dei na minha vida, no primeiro dia do estágio. Não sei se foi porque correu tão bem ou tão mal, não me lembro. Portanto, lembro-me de tudo e mais alguma coisa do meu ano de estágio, mas não consigo recordar da primeira aula que dei. E provavelmente era porque estava em pânico de dar essa primeira aula. É natural. O cérebro provavelmente fez por esquecer. Já tentei puxar várias vezes pela memória e não consigo. É normal nós termos essas dúvidas, perceber se vamos ter até força para nos impormos, porque temos que ser queridos e fofos, mas também temos que saber impor respeito, não é? E autoridade dentro da sala de aula. Não gosto daquela coisa de no meu tempo dizia-se muito, não se pode mostrar os dentes aos alunos até ao Natal. Não sou fã disso, porque acho que precisamos de criar uma boa relação com os alunos para depois também tirarmos deles tudo e mais alguma coisa que é preciso para as nossas aulas. Mas é normal ter dúvidas e acho que isso também vai acontecer em todas as profissões, o tal receio e o achar que afinal não era aquilo, que era a outra pergunta há pouco, são dúvidas normais que todos vamos tendo. Aquilo que, mais uma vez, como é que era há pouco, era não desistir, não é? Há pouco estávamos a dizer isso e ir em frente. E se calhar, não sei, uma listinha de prós e contras, afinal o que é que me faz gostar disto e o que é que me faz não gostar, ou ter receio de... E depois ver o que é que... qual é que é a lista que tem mais hipóteses. Agora, pergunto-lhe, lá está. Pergunta a dizer que conselhos daria a quem está a pensar seguir. Diria o quê? Vai em frente, não desistas? Eu acho que sim. Cuidado. Uma coisa é, de facto, não ganham a lotaria, portanto vão para o ensino. A maior parte dos casos têm que ir trabalhar para longe de casa. Vão enfrentar, sim, desafios. Desafios de alunos que não vão ser fantásticos. Não é fácil, não é. Portanto, não vale a pena estar a dizer que é profissão, que é só coisas boas. Mas, ao mesmo tempo, há aquele aluno que nos encanta, há aquele maroto que nos dá cabo do juízo, mas depois há um dia em que é fabuloso e, portanto, a gente esquece tudo o que esteve para trás. Há uma série de coisas boas. Portanto, se estão a pensar nisso, é ir em frente. E é ir em frente com tudo, com toda a vontade e prepararem-se. E se for preciso ir dar umas aulas, e agora até é fácil, em parte,
conseguir arranjar assim uns horários Sim, pequeninos e umas experienciazinhas pequeninas, e logo aí também logo veem. E isso ainda com a própria licenciatura já se consegue. Às vezes aquelas horas pequeninas ninguém quer, e para se experimentar vai funcionando. E isso é importante porque é tempo que se ganha, acaba por enriquecer o próprio currículo e é só vantagens. Tira as teimas. Mas se há essa vontade, de facto, não há propriamente grandes profissões, sobretudo na área das humanidades, pensarmos nisso, que sejam maravilhosas e que sejam isentas de quaisquer problemas. E, portanto, se há esse gosto, para mim é ir em frente. Quem corre por gosto não cansa, é o Isso. que costumam dizer, É portanto. É verdade, é verdade. Para terminar, eu gostaria só de perguntar o que é que a professora gostaria que compreendessem melhor sobre o ensino e sobre quem ensina. Em história? Sim. Sim. Acho que gostaria que os alunos percebessem que decorar não os leva a lado nenhum. Esse acho que é o principal, porque nós memorizamos coisas, e isso acontece-nos muitas vezes até no nosso dia-a-dia, que memorizamos algo que precisamos de não esquecer para aquele momento, e a partir do momento em que já está feito, apaga-se a memória, Sim. porque foi memorizado para aquela aquele função. momento. E, portanto, se acham que história se faz memorizando, Esqueçam. isso é um problema. Portanto, isso é que eu gostava que os alunos, por exemplo, não os da licenciatura, mas mesmo os da básica e secundária percebessem, é isso. É que não é memorizando que chegam a lado nenhum, que é muito mais importante perceber essas ligações, o impacto que as coisas têm, como é que as coisas evoluíram, porque é que aconteceram, quando aconteceram. Isso leva a conseguir perceber a própria história ao longo do tempo. Alguém há tempos me dizia que não tinha conseguido decorar na escola datas e uma série de coisas porque a sua professora queria que percebesse exatamente a sequência das ideias que tinham acontecido. E essa pessoa dizia, eu não consigo agora de repente dizer quando é que aconteceu, já não sei qual é que era o exemplo que dava, mas eu sei que tem que ter acontecido neste período assim, porque tem que ter sido depois disto e antes daquilo. Então conseguia perceber que havia uma conjuntura naquele período da história que aquele assunto tinha que estar ali dentro, não podia estar noutro sítio. Agora, o ano exato em que aquilo tinha acontecido, essa pessoa não sabia. E, portanto, isso era o que eu gostava que todos os alunos percebessem. De resto, gostava que quem manda naqueles gabinetes, que também percebesse que a história precisa de mais horas. E sobre quem ensina? E sobre quem ensina, que também percebesse que não é só debitar matéria. Essencialmente é isso, é esta conjuntura, esta ligação entre trazer um bocadinho da vida deles para a sala de aula, para usar isso até para enriquecer a própria aula de história, porque todos nós temos passado, todos nós temos família que passou por determinados acontecimentos, Sem obviamente dúvida. uma história mais recente que é mais próxima, então trazermos isso e compreendermos como é que isso faz parte da história de cada família, da história de cada localidade, é importante que nós percebamos um pouco disso, que é, uma aula é feita de tudo isso. Uma aula de história ganha quando a vida deles faz sentido, porque se integra na história, quando eles percebem que dá ali um clique, por isso é que as coisas são assim. É a ânsia de saber tudo. Para tudo há uma resposta. Um exemplo meio idiota, mas que também há pouco disse na aula, porque falámos sobre o hino nacional. E conversámos. Há muita gente que não sabe a história do hino. Claro. Não sabe que começa com uma canção anti-britânica e que depois vai acabar por se tornar o nosso hino nacional. E estávamos a falar sobre isso e eu disse, há muita gente que em 2004, num célebre jogo de futebol entre Portugal e Inglaterra, portugueses cantaram desalmadamente um hino e nem os ingleses sabiam que aquilo era originalmente uma canção anti-britânica, nem se calhar muitos portugueses sabiam que estavam a cantar. E é pena que não saibam, porque tinha muito mais piada a saberem. Portanto, é importante perceber isso. E eu gostava só de fazer uma pergunta. Esta pergunta é uma pergunta extra e é uma pergunta a partir do que eu gostava de fazer. A professora já teve algum aluno que no início do ano letivo que detestava a história, ela era aquela disciplina que não gostava mesmo e que no final do ano letivo chegou à sua beira e disse, professora, gosto mais um bocadinho de história, ou mudou totalmente a sua opinião? Eu acho que já tive assim, alguns episódios desses, agora eu estou a perceber porque é que determinada coisa era assim. Houve alguns que eu nunca ganhei ao longo do ano inteiro.
Não vale a pena nós pensarmos que somos todos fabulosos e que vamos conseguir mudar o mundo. Mas lá está, basta haver assim e normalmente, quando isso acontecia, era pelo lado empático. Ok. Normalmente era por aí. Lá está a importância daquela relação, estabelecer uma relação, lá está, mantendo a autoridade, é claro, mas... Dou-vos um exemplo prático, não foi comigo, foi com 2 estagiários meus numa escola onde havia crianças institucionalizadas. E nas nossas aulas semanais, eles vinham muito deprimidos os 2 porque havia um adolescente, acho que aquilo era uma turma do 8º ano, que já não era propriamente fã de história, aliás, não era fã da escola em geral, e história era das que estava assim mesmo, lá em baixo nos gostos, e que estava de repente a tornar-se mesmo quase que violento. E eles não sabiam o que é que haviam de fazer porque acabava depois por perturbar a própria aula. E era uma criança institucionalizada. Ou um adolescente, já seria um adolescente institucionalizado. E na altura conversámos, disse, mas vocês têm que perceber o que é que se passa, porque tudo bem que já não era propriamente fã das aulas, mas alguma coisa está a acontecer. Eles andaram ali a ver e descobriram que era uma criança institucionalizada, portanto não tinha pai nem mãe, ou pelo menos estava afastado da família, e o seu colega de quarto tinha acabado de ser adotado. E já estávamos a falar ali dos 13, 14 anos, porque é uma fase que começa a ser difícil, as adoções. Sim. E o miúdo estava revoltado. Revoltado porque estava-se a ver ficar ali eternamente, até os seus 18 anos, até depois ir à sua vida. E eles descobriram isso e começaram a ir almoçar com ele. Começaram a tentar interagir um pouco mais com ele. E o miúdo ficou tão agradecido, no fundo, porque alguém se tinha preocupado com ele. E transformou-se dentro da sala de história. Se ele verdadeiramente ficou a adorar a história no final ou não, não sei. Mas passou a estar na aula com eles. E isso foi ali uma coisinha que aconteceu fora da aula, mas que aproximou-os do aluno. Foi alguém que se importou com ele e, portanto, a partir daí ganhou. E às vezes é isso. Muitas vezes ou nós explicamos de uma determinada maneira que eles acabam por conseguir perceber e até acham piada à coisa. Mas muitas vezes tem a ver com esse lado pessoal também, com esse lado humano, que obviamente a gente não os consegue conhecer a todos, mas às vezes há uns que é mais evidente e não é assim tão difícil chegar até eles. E depois quase que, nem que seja por pena de nós esforçarmos tanto, portanto eles têm que nos dar qualquer coisa em troca, não é? Exatamente. Portanto, nem que seja por aí. Mas que história bonita. Não sei se queres perguntar mais alguma coisa, não? Não. Acho que estou maravilhado com aquilo que eu ouvi. Adorei a história realmente, também, sou sincera. Sim, não tenho mais nada. Então, e terminamos este episódio com uma certeza: o ensino desafia, mas também transforma. Agradecemos por terem estado connosco nesta conversa sobre as dificuldades do ensino, que as ideias e experiências partilhadas vos motivem a aprender, a crescer e a enfrentar novos caminhos. Até breve.